O tema de hoje da nossa aula vai ser sobre como sobreviver às festas de final de ano, né? Como que a gente faz? Você que está chegando aí agora e ainda não me conhece, meu nome é Virgínia Madureira, eu sou nutricionista, sou idealizadora e criadora do método Descomplicando o Emagrecimento, meu programa aí de emagrecimento. E eu ajudo mulheres a emagrecer sem passar fome. E estou aqui todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, religiosamente aí no Instagram. Também estou aqui no YouTube, tentando também entrar no Facebook, mas hoje não está dando certo. Hoje é quarta-feira, não é dia da minha live, mas estou fazendo aí uma live também às quartas-feiras, porque vou entrar de férias. E aí vou antecipar aí umas lives para no final do ano a gente não ficar sem lives, tá certo? Então, hoje, como eu falei, né, o tema é sobre como a gente vai sobreviver aí, né, no final de ano com tanta confraternização, né, com tanta festa. Mas antes, vou pedir a você que está chegando aí agora no Instagram, jogar o aviãozinho aí para quem você acha que precisa saber como sobreviver nas festas de final de ano. Você que está aí no YouTube, está chegando agora, também... Se quiser me ajudar aí, deixando aí o seu joinha aí para mim, me ajuda aí que dessa forma o YouTube distribui mais o meu conteúdo. Então, para você que está chegando agora e quiser deixar aí o seu joinha para mim, me ajuda também. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar aqui. Realmente o Facebook hoje não estou conseguindo, não sei o que foi. Não vou tentar mais. Boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, Malu. Boa noite, Victor, boa noite. Boa noite, Simone. Ótima dica de hoje. Isso aí, Malu. Vamos ver como que a gente faz para sobreviver aí, né, no final de ano. Como que a gente faz? Então, deixa eu só fechar aqui o Facebook, porque o Facebook não vai dar mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá, né, pessoal? Tentei entrar no Facebook, mas realmente não está rolando hoje, não. Então, vamos só no YouTube e vamos aqui também no Instagram, né? Então, como eu falei, né, o tema da nossa live de hoje é sobre como sobreviver, como que a gente faz aí no final do ano com tanta confraternização. Apesar desse ano aí estar sendo um ano atípico, né? Não temos tantas confraternizações assim, mas eu sei que algumas vão existir, né? Para você que está chegando agora, como eu já me apresentei, aqui é a Virgínia. Então, vamos começar mais uma live. Me diz aí, você que está chegando agora, se no final do ano costuma ser desafiador aí para você. A Malu já disse aí que é uma ótima dica, né? Costuma ser desafiador final de ano aí para você? Como é que você se sente com algumas dificuldades aí? Se você sente que no final do ano acaba sendo um momento aí que você acaba ganhando mais peso, diz aí para mim, boa noite, Santos Maria, né? Maria Santos. Se você acha aí que no final do ano acaba sendo uma época em que você... Boa noite, Maria Aparecida. Que você acaba ganhando peso, né? Me diz aí, então, se para você é difícil o final do ano, se você tem dificuldades com esse monte de confraternização que aparecem por aí no final do ano, não é mesmo? Lúcia, boa noite. Eu sei que no final do ano é um momento delicado, né? Para quem está aí nesse processo de emagrecimento. Eu sei porque eu já passei por isso, né? Apesar desse ano, como eu falei, está sendo um pouco atípico, né? Mas eu sei que é desafiador, né? Eu sei também que tem gente aí que às vezes até deixa de ir nas confraternizações exatamente porque não sabe como lidar com elas e não quer, às vezes, avacalhar com a dieta, não é mesmo? Eu sei, porque, como eu falei, eu já passei por isso, eu já deixei, né, de ir, às vezes, quando eu vivia lá naquela eterna luta contra a balança, eu já deixei, sim, de ir em algumas confraternizações, porque eu não queria avacalhar com a minha dieta, eu já estava cansada de ganhar tanto peso aí no final do ano. Boa noite, Helena, boa noite, Bia. Boa noite, Lúcia.
Então, como naquela época, né, eu não tinha uma estratégia, não tinha estratégia nenhuma, né, e também eu não tinha conhecimento, né, eu enfiava o pé na jaca mesmo. Então, às vezes eu deixava de ir exatamente por conta disso. Boa noite, Antônio. No início das festas, das confraternizações, às vezes eu até segurava, eu ia bem, né? Eu despistava, eu enganava bem, eu ia bem. Mas depois, do meio para o fim, eu chutava o pau da barraca e enfiava o pé na jaca mesmo, né? Então, assim, eu não tinha, como eu falei, naquela época, né? Isso é naquela época, hein? Não é agora. Naquela época, eu não tinha estratégia nenhuma para lidar com essas situações, eu não tinha conhecimento nenhum, então eu enfiava mesmo o pé na jaca. E apesar desse ano estar sendo meio atípico, né, pessoal? Vão haver algumas confraternizações, sim, né? Às vezes aí na sua própria casa, na casa aí da sua mãe, da sua sogra, né? Talvez aí no seu trabalho, talvez uma confraternização ali de coleguinhas dos seus filhos, né? Então, isso acaba sendo desafiador aí, né? Vanilda, boa noite. Tá, Antônio, eu sou a Margarete. Ah, tá, Margarete. Boa noite. Entrou com outro perfil, né? Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Zumira, boa noite. Alessandra, boa noite. Mariane, boa noite. Então, ao longo... Então, assim, né, como eu estava falando, era desafiador para mim, né, nessa época. E eu sei que vão existir aí confraternizações, e para muitas pessoas isso é desafiador, sim. Né? Então, igual acontecia comigo, eu sei que muitas pessoas passam pela mesma situação de não saber como agir, né? De não saber como lidar com essa situação e acaba ou enfiando o pé na jaca ou deixando de ir. E não é necessário nenhuma das duas coisas, nós vamos falar exatamente sobre isso aqui. Não é necessário nem você enfiar o pé na jaca e não é necessário você não deixar de ir também. Temos estratégias para isso e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Então, assim, ao longo da minha experiência, né, com as minhas frustrações, né, com as dificuldades que eu tive, né, perante essas situações, e a minha experiência hoje, com o conhecimento que eu tenho, né, e que eu adquiri ao longo da minha caminhada, tanto na prática como na teoria, eu vejo que tem 3 pontos aí fundamentais, 3 pontos que a gente precisa tomar muita consciência nesse mês de dezembro aí, que é tão desafiador para todos nós. Né? Boa noite, Letícia, Priscila, ei, Dri Madureira, sempre presente aí, boa noite. Então, como eu estava falando, ao longo dessa minha experiência, né, tanto na prática, né, na minha vivência prática aí nesses momentos desafiadores, como no meu conhecimento que eu adquiri como profissional, eu vejo que tem 3 pontos fundamentais aí que a gente precisa tomar consciência para não enfiar aí o pé na jaca, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo, né, que é fundamental, é você dominar os seus pensamentos sabotadores, porque eles acontecem, né? Porque, como eu já falei diversas vezes aqui, para a gente mudar os nossos hábitos, a mudança, ela tem que vir, é daqui para aqui. A mudança é daqui para aqui, a transformação é daqui para aqui. Porque se a gente não mudar aqui, se a gente não mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de encarar, a gente não tem resultados a longo prazo, né? Então, a primeira coisa é mudar os seus pensamentos sabotadores. Aqueles pensamentos que vêm lá do tipo, esse ano que vem eu corro atrás do prejuízo, né? Sempre, né? Quando vem aí dezembro, a gente sempre fala isso, né? Ano que vem eu corro atrás. Deixa, o ano já tá acabando mesmo, agora eu já tô assim, vou assim até o final, o ano que vem. E a nossa promessa de ano novo sempre é a mesma, né? Esse ano eu emagreço. Esse ano eu emagreço. Então, esses pensamentos, eles vêm, sempre vão vir aí nas diversas confraternizações que vão ter aí nesse mês de dezembro. Ou outros pensamentos do tipo, né? Eu também sou filha de Deus, eu mereço comer, afinal de contas, é Natal, é dezembro, é confraternização, depois eu corro atrás, né? Ou então, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Então, esses pensamentos sabotadores, eles vão vir, isso é fato, sempre vão vir. Então, a gente tem que mudar aqui, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de encarar, né? É mais ou menos assim que a gente pensa, e é isso que a gente precisa mudar. É tipo assim, é como se esses pensamentos que ocorrem, né, na nossa cabeça, é mais ou menos como se a gente tivesse nos dando uma carta de euforia, né, para enfiar o pé na jaca. Né? É a gente contando historinha para a gente mesmo, para a gente fazer a coisa errada e tá tudo bem.
né? E depois não ter... É tipo isso, né? Uma carta de alforria que a gente se dá para enfiar o pé na jaca aí nessas inúmeras confraternizações que vão acontecendo aí no mês de dezembro. Então, a primeira coisa é vencer esses pensamentos. Porque quando chega o final do ano, né? Eu falo assim que a gente tem 3 opções quando chega aí esse monte aí de confraternização. A gente tem 3 opções. Ou você vai engordar, com essa série de confraternizações que acontecem, ou você vai engordar, né, comendo igual uma louca em todas as confraternizações, comendo, enfiando o pé na jaca, como se não houvesse amanhã. Ou você tem a segunda opção, que é manter o seu peso. E para isso, você precisa manter boa parte aí dos seus hábitos, né? Ou você pode, inclusive, aproveitar o mês de dezembro e continuar aí no seu processo de emagrecimento. Então, são 3 opções que você tem. Ou você vai engordar, enfiar o pé na jaca em cada confraternização que você for, ou você vai decidir, não, eu vou manter o meu peso, né? Não quero emagrecer, porque eu quero comer algumas coisinhas aí, mas eu vou manter o meu peso, vou manter o controle, e para isso você precisa manter os seus hábitos, né? Boa parte deles, dos seus hábitos. Ou não, você, apesar das confraternizações, você decide que quer continuar o seu processo de emagrecimento e vai continuar emagrecendo. Então, essa decisão, ela é sua. Você escolhe, mas é importante você escolher essa decisão com consciência, né? Mas você precisa, então, você precisa ter, né, a consciência das escolhas que você está fazendo. Seja qual for a sua decisão, tem que ser uma decisão consciente. Então, se você decidir dar ouvidos aos seus pensamentos sabotadores, você vai comer como se não houvesse amanhã, vai enfiar mesmo o pé na jaca e com certeza você vai engordar sim. Porque as confraternizações é praticamente toda semana. Como eu falei, apesar de ser um ano atípico, né, mesmo assim, estamos tendo sim confraternizações, né, na casa da mãe, na casa da sogra, o vizinho, é o amigo, os amiguinhos dos nossos filhos, né? Então, vão haver essas confraternizações. Então, se você decidir aí pela primeira opção, que é engordar, talvez essa live aí não sirva nem para você. O que eu vou falar aqui não vai fazer sentido. Mas, se você ficar aí com a segunda ou com a terceira opção, né, que é manter, né, não quero emagrecer em dezembro, porque eu quero aproveitar um pouquinho, mas eu vou manter boa parte dos meus hábitos, porque eu não quero engordar. E quero emagrecer, né, ou quero, independente de ter confraternização ou não, eu vou permanecer no meu processo de emagrecimento. Então, essa decisão, como eu falei, ela é sua, você escolhe, né, é sua e ninguém tem o direito de intrometer. Mas você tem que ter a consciência, tem que fazer essa escolha de forma consciente, tá bom? Então, porque se em cada confraternização, e se você decidir, né, que realmente vai enfiar o pé na jaca, né, e vai comer, você vai engordar, porque se em cada confraternização que você for, você comer como se não o mundo, né, como se o mundo fosse acabar amanhã, né, não tem como, a gente engorda mesmo. Né? E pior do que engordar, eu sempre falo isso lá para as meninas lá no meu método, né? No curso lá de emagrecimento. Eu sempre falo para as meninas, que pior do que enfiar o pé na jaca lá e engordar são os hábitos ruins, né? Que você volta a adquirir e que às vezes é mais difícil depois você voltar para o ritmo. Né? Você vai durante esse mês, cada hora você for numa confraternização com esse pensamento sabotador, com essa ideia de que vou aproveitar porque é Natal, vou aproveitar porque é dezembro, depois para você retomar, para você recuperar esse hábito de novo e voltar para o ritmo, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. E isso não vale só para essas confraternizações, não, de final de ano, não. Isso é para o ano inteiro, né? A gente se confraterniza o ano inteiro tem aniversário, o ano inteiro tem casamento, tem festinha de criança, né? Então, isso que eu estou falando aqui serve para o ano inteiro, para todos os momentos desafiadores aí na sua vida, né? Nessas confraternizações aí. Então, não é porque a comida está lá disponível nesses eventos que você tem que comer de tudo que tem lá, né? Não é porque está lá disponível, que você está na festa, que você tem que comer de tudo que está lá. Boa noite para quem está entrando aí. Boa noite, tia. Então, como eu falei, pensa nessas 3 opções aí que você tem, né? Pensa nessas 3 opções que você tem. Você não precisa engordar, né? Você pode manter. Se você decidir que quer comer um pouquinho, que quer aproveitar um pouquinho, você tem como se manter no peso, você tem essa segunda opção.
Tá certo? Então, vamos tentar tirar o foco da comida, né? Porque a gente vai para os eventos, na maioria das vezes, pensando na comida. A gente já sai de casa pensando na comida que vai ter lá. Ai, vou comer isso, vou comer aquilo outro. Um foco na comida, né? Então, não é que você não vai comer, que você não vai aproveitar. Não é isso que eu estou falando aqui, né? O que eu quero dizer é que você não precisa escutar essa vozinha interior que fica te mandando aí comer de tudo. Você não precisa dar ouvidos a esses pensamentos sabotadores, né? Que eu acabei de falar. Ai, vai lá, come, é só hoje. É final do ano, não tem problema. Ano que vem você corre atrás. Você não precisa dar ouvidos a essas vozinhas, né? Que vêm aí te atrapalhar. Tudo que tem lá, você não precisa comer tudo que tem lá. De tudo também, né? Não precisa comer de tudo que tem lá. Então, vamos aprender a ser mais seletivas, né? A fazer boas escolhas. E outra coisa, né? Não vá com fome. Se você sabe que vai ter lá, que vai ter 3, 4, 5 confraternizações para você ir esse ano, né? Para que você vai com fome? Porque quando a gente vai com fome, é muito mais difícil a gente conseguir fazer escolhas boas, é muito mais difícil a gente exercer aí o controle, esse autocontrole, né? Lúcia está falando aqui, sim, sempre, Maria Aparecida, sim, sempre engordo no final do ano. Sim, a gente sempre engorda, Maria Aparecida, porque a gente não tem estratégias, né? Mas com as estratégias que eu vou passar aqui, você vai ver que é possível sim. Ou você se manter no peso, ou aí vai depender do que você vai decidir, ou até mesmo emagrecer. Lúcia está falando, eu perdi 14 quilos, como de tudo, mas com moderação, porque para mim, na minha alimentação, como de tudo, eu queria, meu intestino não aceita mais. Ah, sim, já adaptou, né, Lúcia? E aí agora não consegue mais comer muito. É isso mesmo, a gente se adapta, né? Todas as vozes eu escuto. Sério? Não, Dri, a gente tem que aprender a selecionar também essas vozinhas aqui. Olha, sabe aquele desenho, né? Que a gente tem um capetinha e um anjinho? Aquilo lá vem inspirado exatamente nisso, né? A gente tem a vozinha do mal e a vozinha do bem. Então a gente tem que tentar aí, ó, abaixar a vozinha do mal e dar ouvidos à vozinha do bem. Né, tentar aí diminuir a vozinha do mal, porque elas acontecem sim, somos duais, né? Somos duais, temos o lado bom e o lado ruim. E isso é verdade. Então, a gente já sai, às vezes, de casa pensando na comida que vai ter, né? Eu vou tirar a barriga da miséria, né? Quem nunca, né? Quem nunca pensou isso? Vou lá e vou tirar a barriga da miséria, é ou não é? Mas não precisa disso. Nós temos que aprender a mudar esses pensamentos aí, a parar de dar ouvido aí para o capetinha. Temos que parar de dar ouvido aí para o capetinha e deixar o anjinho, né? O anjinho que mora em nós falar mais alto. Né? Então, a gente não precisa comer de tudo o que tem lá, né? Como se fosse a última oportunidade. Festa tem sempre, o ano inteiro tem festa. É porque elas se concentram mais no mês de dezembro, mas o ano inteiro vão haver festas. O ano inteiro vai ter aniversário, festinha, confraternização de amigo, happy hour. O ano inteiro vai ter isso. Então, como eu falei, a primeira coisa é já sair de casa com o pensamento firme, com o pensamento certo. Bota o capetinha para dormir e deixa o anjinho falar. E já sai de casa firme na sua decisão. Já sai de casa abafando aí esses pensamentos sabotadores que vão aparecer. Né? Então já toma consciência e já faz a sua decisão antes de sair de casa, seja ela qual for. Então, se você como eu falei, para quem está entrando agora, a gente tem 3 opções, né? Quando a gente sai de casa para ir confraternizar, a gente tem 3 opções. Ou eu vou enfiar o pé na jaca e comer como se não houvesse amanhã e vou engordar, então tenha consciência disso. Ou eu vou me controlar, vou comer uma coisinha ou outra ali, vou sair um pouquinho, mas com consciência e com controle, e vou me manter em dezembro, vou manter na linha, não vou engordar, mas também não vou emagrecer, afinal é dezembro. Ou não. Apesar de ser dezembro, eu vou continuar no meu processo de emagrecimento e vou emagrecer sim, porque eu tenho um objetivo maior. Eu quero chegar em janeiro e botar meu biquininho e ir para a praia, linda e maravilhosa. Então, cada um tem aí o seu objetivo. Cada um faça aí as suas escolhas, mas faça com consciência. O importante é isso, é você tomar a sua decisão com consciência e já sair firme com ela lá de casa. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Eu falei que são 3, esse é o primeiro ponto, tomar a sua decisão
antes de sair de casa e sair firme nela, sair decidida, firme, e haja o que houver, fale quem quiser falar, porque vão também aparecer, além do capetinha que tem aqui dentro da gente, também tem as amigas do mal, né? Tem as amigas do mal, que, assim, né, de forma até inconsciente, mas elas vão lá te atentar. Menina, larga de ser besta, come isso aqui, você já tá magra, para que você vai emagrecer mais? Para com isso. Menina, é dezembro, é Natal, é confraternização, larga essa dieta para lá. Também tem as amigas, hein? Cuidado, ó, abre o olho. Cuidado. Então, saia firme aí com a sua decisão. Firme na sua decisão. O segundo ponto é para quem decidiu aí entre a segunda e a terceira opção, né? Quem decidiu a primeira, que vai enfiar o pé na jaca e vai engordar mesmo, não precisa mais escutar mais nada, porque não vai fazer sentido o que eu vou falar aqui, né? Então, assim, o segundo ponto é para quem decidiu que vai se manter, né? Vou manter o peso, vou comer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vou me manter no peso, ou não, vou emagrecer, porque de janeiro quero botar meu biquíni. Então, o segundo ponto qual que é? Se você decidiu que realmente você quer manter boa parte dos seus hábitos, e para isso, então, você quer manter o peso, você precisa manter boa parte dos seus hábitos, né? Ou se você quer permanecer aí no processo de emagrecimento, o segundo ponto é não vá com fome, né? Então, antes de sair de casa, faça um lanchinho proteico, não é para... Né? Não precisa comer demais, mas faça lá o seu lanchinho proteico, que é para te dar saciedade, né? Não, e também para te tirar do foco da comida, porque quando a gente está com fome, a gente vai para o evento focado na comida. Se eu tô com fome, eu vou. Nossa, chega lá, eu vou comer isso, vou comer aquilo outro. E você já chega lá e a boca já saliva. Então, não vá com fome. Faça o seu lanchinho proteico, faz uma panquequinha, recheia lá com franguinho, uma coisinha gostosa, né? Faz lá uma panquequinha, recheia lá com carne de sol, põe lá um catupiry, sei lá, alguma coisa, né? Faz ovos mexidos, qualquer coisa. Mas não vá com fome. E foque na proteína, que é para te dar saciedade. Né? Então, foca na proteína. E comprometa-se com você. Comprometa-se com você. Mude o seu pensamento, como eu já falei, né? Olha, já vim aqui para tirar a barriga da miséria, né? Então, vamos mudar esse pensamento. Quando a gente chega com fome nos lugares, né? Se a gente chega com fome, a tendência é que você não consiga se controlar e comer só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A gente perde o controle. Aí, quando você estiver lá no evento, a segunda dica, né, aliás, quando você está lá no evento, antes de você começar a comer, então a primeira coisa é não ir com fome. Então, chegou no evento, você já não está mais com tanta fome assim, mas você vai comer alguma coisa. Então, qual que é a segunda dica dentro ainda dessa opção aqui de não ir com fome? Você vai dar uma olhada, você vai olhar em tudo que tem lá para você comer. Nas entradas, no tira-gosto, no prato principal. Aí depois você avalia tudo. Você já sabe o que tem de tira-gosto, você já sabe o que vão servir para o jantar, né? Aí você decide o que você vai comer, né? Você já não tá com tanta fome assim, você consegue fazer isso de uma forma mais racional. Então você decide, não, vou comer de entrada, vou comer só isso. E na hora do jantar, eu vou comer isso. Então você decidiu o que você vai comer. Porque o que acontece, né? O que não dá é para você encher o prato. Você enche o prato de uma coisa, aí depois você fala, não, eu não vi que tinha aquilo, adoro aquilo. Aí você vai lá e põe mais um pouquinho daquela outra coisa lá. Aí depois você fala, não sabia que tinha sobremesa. Não, comi tanto na janta. Não, mas eu não quero ficar sem sobremesa. Aí você vai lá e põe mais um pouquinho de sobremesa. Aí você come a sobremesa. Não, mas tem essa outra sobremesa. Meu Deus, tem anos que eu não como isso. Minha nossa senhora, não, preciso comer. Aí você vai lá e come mais um pouquinho. Aí não dá. Então, faça uma avaliação primeiro. Vai lá e olha primeiro tudo que tem, aí decide o que você vai comer. Aí sim, aí você vai e monta o seu prato, tá bom? Se você reparar nas pessoas magras, repare o hábito das pessoas magras. As pessoas magras não são assim, não. Elas não chegam lá na festa e vão sair comendo igual umas loucas desesperadas, não. E depois come isso, depois come aquilo, depois come... Repara. Elas comem um pouquinho ali, conversa, depois vai lá, come mais um pouquinho e pronto, não fica naquele desespero, igual louco. Às vezes não come nem a sobremesa. Eu fico reparando. As pessoas, elas às vezes não comem nem a sobremesa. Então, elas não ficam igual uma louca lá, desesperada, querendo comer tudo o que vem pela frente, não. Boa noite, Cris. Boa noite, Pri.
Prício Lima, boa noite. Boa noite para quem está entrando aí agora. Então, porque para pensar só uma coisa, gente. Se você sai comendo igual uma louca na confraternização, né, do trabalho, aí depois você sai comendo igual uma louca na confraternização aí dos amigos, depois você sai comendo igual uma louca na confraternização lá dos seus filhos, não dá, né? Mesmo que você tenha consciência e fala assim, não, eu vou comer só um pouquinho, mas se esse pouquinho você não avalia tudo, né? E come um pouquinho de uma coisa, depois um pouquinho de outra coisa, depois um pouquinho de outra coisa. Se você for somar um pouquinho de cada coisa, você comeu demais, né? Então, se o seu objetivo é realmente emagrecer ou se manter no peso, tem que ter esse autocontrole. E a gente só consegue manter esse autocontrole se já sair de casa com o pensamento certo, com o pensamento, a mudança aqui do pensamento, dando uma minimizada aí naqueles pensamentos sabotadores, né? E decidida, né? Decidida. E outra coisa, com a barriga cheia. Então, a gente só consegue manter esse autocontrole se a gente já sair de casa com o pensamento certo, decidida aí na sua decisão de que você tomou, de qual for ela, se manter no peso ou emagrecer, e com a barriga cheia. Né? E com a barriga cheia. Porque a fome, ela deixa a gente irracional, né? A gente toma atitudes irracionais, né? Então, concluindo aqui, esse segundo ponto que eu falei, é você não ir com fome e quando chegar, né, lá no evento, antes de comer, você vai escolher, você vai dar uma olhada bem caprichada em tudo que tem lá. E somente depois de avaliar tudo o que tem lá é que você vai fazer a sua escolha. E é importantíssimo também, dentro das suas escolhas, dentro daquilo que você escolheu comer, incluir aí a proteína, uma boa fonte de proteína, que é para você continuar, para você permanecer ainda saciada e se manter no foco durante todo o evento. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto aí que eu falei. E o terceiro ponto, qual que é o terceiro ponto? O terceiro ponto é você servir-se, né, fazer o seu prato lá, sentar e comer. É uma coisa simples, boba, parece besta, mas faz toda a diferença. Né? Então, faz o seu prato, depois que você avaliou tudo, escolheu, faz o seu prato caprichado, senta e come devagar, né? Nada de ficar beliscando toda hora, vai lá, belisca uma coisa, belisca outra coisa, né? E porque isso é importante, por isso que é importante a gente não ir com fome, porque se a gente for com fome, a gente dispara a beliscar, né? Gosto de beber vinho, o que você me indica de acompanhamento como petisco? Proteína. Proteína, né? Carne na chapa, ovinhos de codorna, tábua de frios, né? Proteína. Frango a passarinho, desde que não seja frito, né? Proteína, tá bom? Então, como eu estava falando, o terceiro ponto, né? Então, é sentar e se servir, né? Para evitar de ficar beliscando, né? Beliscando lá o tempo inteiro, porque o tal do beliscar é um dos piores erros. É um dos piores erros. O nosso cérebro, ele não computa o que a gente belisca. É impressionante, né? Você tá lá conversando e belisca uma coisa, e conversa mais e belisca outra coisa. Pro teu cérebro, é como se você não tivesse comido nada. Ele não computa. E isso é pra vida, é pra vida toda, né? Pra todos os momentos, não é só pros eventos, não. É no dia a dia mesmo, né? Não é só nas festas. Às vezes, você tá lá na sua casa e terminou o almoço, seu filho deixou uma sobra de comida, você vai lá e come o restinho e não computa. Como o restinho da comida dele. Terminou o café, você não comeu o pão, né? Porque você tá lá, focada na sua dieta e tal, comeu ovos, mas seu filho comeu pão e sobrou lá um pedacinho de nada de pão, você vai lá e come esse pedacinho. Sobrou um pedacinho nada de bolo, você vai lá e come esse pedacinho de bolo. Você abriu a geladeira, de repente tinha lá um docinho, né? Mas só um pedacinho, né? Só uma colheradinha só para ver se estava bom. Aí você vai lá e come, dá essa colheradinha. O cérebro não computa. E você não percebe, você acha que não comeu. Você não vê que você comeu o resto da janta do seu filho. Você não vê que comeu o resto do pão da sua filha. Você não vê que foi lá e só experimentou o doce. Isso não computa. O nosso cérebro não computa isso. E aí você belisca um monte durante o dia, ao longo do dia. E você não percebe. Seu cérebro, como eu falei, não computa. E aí, às vezes, você vai e fala: gente, eu não sei porque que eu não emagreço, porque eu como tão pouco. Eu não sei porque eu emagreço. Eu como pouco. E gente, isso é tão comum. É tão comum. As pessoas... E realmente não é de má fé,
não é de má fé, a pessoa realmente não computa isso, né? Já atendi vários e vários pacientes, né, que acontece isso. A pessoa fala, eu não sei por que eu não emagreço, eu como tão pouco. Olha o meu prato do almoço, aí tira foto do prato, é só aquele pouquinho, o paciente meu tira foto do prato, é só aquele pouquinho. Mas aí você vai investigando, você vai aprofundando, e ela beliscou o prato do filho também, e ela beliscou o resto do pão, e ela beliscou um doce, e não computou. E por isso faz total diferença ao longo do dia, tá certo? Então, nas festas, voltando lá para as confraternizações, não belisque. Não belisque, porque você não vai ter consciência das suas beliscadas, né? Não vai ter consciência. Além disso, ainda vai comer lá direitinho e teu cérebro não vai computar e isso vai acabar interferindo aí no seu processo de emagrecimento, tá bom? Então, faz o seu prato, né? Direitinho, faz seu prato, senta e come, né? Maria Lailda, boa noite, Maria Lailda. Tudo bem? Ó, Maria Lailda é minha paciente também, tá lá também no desafio, né? Começou o desafio aí com a gente. E Maria Lailda, Maria Lailda foi que eu publiquei hoje, hein, o comentário dela. Tá no segundo dia do desafio e já viu diferença na balança. Né não, Maria? Então, vamos lá, né? Voltando. Então, fez o seu prato, sentou, comeu, nada de beliscar nas confraternizações, sentou, escolheu, avaliou tudo que tinha lá, avaliou o que você vai comer, sentou calmamente e vai comer. Coma. O que você escolheu? Né? O que você escolheu lá? Coma com calma, com consciência e com presença, para você sentir, para você saborear, para você ter prazer, para você ter lá o seu momento, né? Então, aprecie aquilo que você está comendo, coma com prazer, tá certo? E depois, aproveita o resto da festa de outras formas. Tira o foco da comida, tá? Aproveita a festa de outras formas, né? Aproveite as pessoas, porque confraternização é para isso, é para a gente encontrar as pessoas, não para a gente encontrar a comida. Né? Então, você já comeu, está satisfeita, comeu lá o que você quis, matou sua vontade, e agora vai confraternizar com as pessoas lá, ó, com a sua aguinha, com a sua água saborizada, com a sua água com gás, ou com sua água com limão, com o que você quiser, tá bom? Mas aproveite as pessoas. Agora, tira o foco da comida, né? Não se... Porque às vezes a gente fica lá, né, com aquele foco na comida e a gente esquece que vão acontecer outros eventos, né? Dezembro tem um bocado de eventos, mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho vão ter eventos também. Então a gente não precisa manter aquele foco, aquele pensamento obsessivo, né, na comida. O ano inteiro tem eventos, né? O ano inteiro tem eventos. Inclusive, para muitas pessoas, eu até falo, para muitas pessoas, todo final de semana tem um evento, né? Então, vamos manter o foco nas pessoas, porque a confraternização é para a gente encontrar pessoas, não para a gente encontrar comida. Vou comer só salada verde, legumes com frango ou peru, pode ser? A escolha é sua, pode ser o que você quiser, tendo consciência, fazendo as suas escolhas com consciência, tá tudo certo, tá bom? Já estou com isso na mente, é isso aí. Então, como eu estava falando, né? Todo final de semana já é um evento. Né, já é um evento para muitas pessoas. Então é isso, gente, para as confraternizações que acontecem agora em dezembro, que vão ter muitas, tem gente aí tendo confraternização, apesar dos pesares, né? Apesar desse ano malucão aí que a gente está tendo, a gente perdeu um pouco do medo, né? E as confraternizações estão vindo aí. Né? Mesmo que com um grupo menor de pessoas, mas estão vindo. Né? Então, vamos ter esse tipo aí de consciência, né, que eu falei. Agora, é diferente da ceia de Natal, que é o que eu vou falar aqui agora. Né? 24 e 25 é diferente. Então, essas pequenas confraternizações que vão acontecer aí, a gente vai tomar essas atitudes que eu falei, o que é um pouco diferente do 24 e 25. Né? Aí o 24 e o 25, que é a ceia do dia 24 à noite e o almoço do dia 25. 2 dias. Aí é diferente, você pode escolher fazer aí a sua exceção, né? Você só não precisa também comer como se não houvesse o amanhã, né? E sair lá desesperada com foco total na comida. Mas você pode sim fazer lá a sua exceção, que isso não vai atrapalhar lá o seu emagrecimento, né? Então, no dia 24, você quer comer sua lasanha, come. Quer comer um doce, come. Quer beber lá seu espumante, sua cervejinha, beleza. É 24, é 25, é Natal, é beleza, tá? Mas o que é importante é imediatamente, 25 à tarde, voltar para o foco total, né? Voltar para o foco total, porque é vida que segue, né? A gente não tem que emendar o Natal com o Ano Novo,
né? Então, porque eu saí no 24, saí no 25, agora vou direto até o ano novo, né? O grande problema não é o 24 e o 25. O grande problema é o que você come entre o dia 1º e o dia 31 de dezembro. Esse que é o problema, porque as pessoas vão emendando aí uma confraternização na outra e sai naquele desespero. E aí quando chega janeiro, não consegue voltar mais, porque perdeu o ritmo, perdeu o foco, e aí não consegue voltar mais para aquele ritmo que vinha levando aí antes de chegar dezembro, tá certo? Então, 24 e 25, como eu falei, faz aí a sua exceção, come sua lasanha, come sua farofa, come seu doce, bebe sua cervejinha, seu espumante, tá tudo certo. 25 à tarde já volta para o foco total. Porque, como eu sempre falo, os resultados, eles vêm em cima do que a gente faz em 90% do nosso tempo. O que determina se você está emagrecendo ou não é aquilo que você faz em 90% do seu tempo. Né? As suas exceções, elas não vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento, tá bom? Me reeduquei na minha alimentação. Muito bem, Lúcia. Na verdade, me identifiquei na alimentação. Eu já aprendi, Cris, coloquei isso na minha mente e sei o que eu posso comer e também variar o cardápio. E estou conseguindo emagrecer sem fome e não sinto mais fome entre as refeições como antes eu sentia. Isso aí, Cris, minha aluna, dando um show. Como sempre, dando um show. Cris já está fazendo aí o seu déficit calórico de forma natural e espontânea, sem nem perceber. Está emagrecendo sem nem perceber. Cris é minha aluna lá do Descomplicando o Emagrecimento, está dando um show. Então, é isso, né, gente? Então, é importante, sim, a gente manter o controle durante todo o mês de dezembro, nas inúmeras confraternizações aí que você tiver. Para o dia 24 e 25, você tem mais liberdade, faz lá a sua exceção, sem perder o controle, né? Também não vai sair igual a louca, como se o mundo fosse acabar. Mas pode sim comer, beber sua cervejinha, esquecer um pouco, né? E se divertir aí. Mas 25 à tarde é voltar para o foco, né? Para não perder aí o ritmo, né? E voltar com foco total para janeiro, colocar lá o seu biquininho e ir para a praia linda e maravilhosa e aproveitar o verão. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. As dicas de confraternização do Natal é essa aí que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode dizer que eu estou aqui. Boa noite, Cris. Boa noite. Tá entrando aí? Boa noite. Para quem entrou agora, Regiane, boa noite. Cheguei atrasada, mas vai ficar... hoje é quarta, né? Essa live, ela não vai ficar salva hoje, mas eu vou repostar ela depois, tá bom? Mas é isso aí, tá, pessoal? Mais alguma outra dúvida? Deixa eu voltar aqui. Lidiane também, sempre presente. Fabiano. Aprendeu aí, Fabiano, as dicas do Natal? Não é para enfiar o pé na jaca, não, viu? Josi, boa noite. Xavier, Valéria também, né, Valéria? Sempre presente, me acompanhando também, sempre lá nas redes sociais. Cida, boa noite. Então é isso, pessoal. Já estou com isso em mente. Já estou com isso em mente, né? Então, uma boa noite aí para vocês. Mais alguma outra dúvida? Mais alguma pergunta? Eu não consegui fazer a live hoje no Facebook, eu não sei o que aconteceu, mas deu para a gente fazer aqui, não é mesmo? Amo tudo que você fala. Obrigada, Lúcia. Eu amo falar aqui para vocês também. Que bom, né? Muito bom poder contribuir aí um pouquinho com o emagrecimento aí de vocês. Tá bom? O que o Naninho falou? Só uma cervejinha, viu? Sim, no dia 24, só uma cervejinha pode, tá? Naninho, só uma cervejinha, viu? Dicas maravilhosas, como sempre. Muito obrigada. Malu, um beijo grande para você. Eu que agradeço a presença aí de cada um de vocês, tá bom? Muito bom aí compartilhar o meu conhecimento com vocês. Eu gosto demais dos feedbacks de vocês. Uma boa noite aí para vocês, que vocês possam aproveitar aí com bastante consciência, tá certo? Com bastante consciência aí as confraternizações de final de ano. Um beijo grande, boa noite. Vanusa, boa noite. Tchau, pessoal.